seja o nome do Senhor. Vamos já estar dando início, né? Eu peço que os irmãos abram a sua Bíblia em 2 Crônicas, capítulo 7. Vamos estar lendo a partir do verso 11. Glória a Deus, aleluia. Segunda Crônicas, capítulo 7, versículo 11. Glória a Deus, aleluia, glória a Jesus. Louvado e engrandecido é o nome do Senhor para todo sempre. Glória a Jesus, aleluia. E os irmãos fiquem atentos à palavra do Senhor, glória a Deus. Não é uma pregadora que está aqui, né, mas é a palavra do Senhor. É o Senhor que vai falar conosco nessa noite. Que os irmãos venham ficar atentos, porque desde o começo do culto que Deus já fala conosco, né? Através dos louvores, através dos versículos. Então nós precisamos ficar atentos. Amém? Vamos estar lendo, que diz assim a palavra de Deus. Assim Salomão acabou a casa do Senhor e a casa do rei. E tudo quanto Salomão intentou fazer na casa do Senhor e na sua casa prosperamente o efetuou. E o Senhor apareceu de noite a Salomão e disse-lhe: ouvi tua oração e escolhi para mim este lugar para casa de sacrifício. Se eu cerrar os céus e não houver chuva, ou se ordenar aos gafanhotos que consumam a terra, ou se enviar a peste entre o povo, e se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus e perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Agora estarão abertos os meus olhos e atentos os meus ouvidos à oração deste lugar. Glória a Deus, porque agora escolhi e santifiquei esta casa, para que o meu nome esteja nela perpetuamente, e nela estarão fixos os meus olhos e o meu coração todos os dias. Amém. Só até aqui. Glória a Deus, glória a Jesus. Os irmãos já sentam, né, glorificando o nome do Senhor. Glória a Jesus. Aqui, né, Salomão, o filho de Davi, ele está falando sobre a casa, né, que ele construiu para o nosso Senhor. E eu meditando aí aqui nessa passagem, irmãos, eu fiquei tão maravilhada, glória a Deus. O amor de Salomão, sabe, para fazer essa casa para o Senhor. Glória a Deus, aleluia. Glória a Jesus. Ele queria algo tão grande, porque ele fala assim que o Senhor é tão grande, tão maravilhoso, que ele queria dar o melhor para o Senhor, glória a Deus. E ali ele fez, né? Tudo do melhor, glória a Jesus, aleluia. Ele escolheu cada objeto. Ele escolheu tudo, irmão, nos mínimos detalhes. É tão maravilhoso, glória a Deus. E realmente o nosso Deus merece o melhor. Glória a Jesus, aleluia. E eu imaginando como deve ter ficado lindo aquele lugar. Glória a Deus, aleluia. E o Senhor recebeu o sacrifício que Salomão fez. E a glória do Senhor era tão grande naquele lugar. Glória a Jesus, aleluia. E hoje não é diferente, né? Que a gente venha fazer para o Senhor o melhor. Glória a Deus. Porque o nosso Deus, Ele merece o melhor. Glória a Jesus, aleluia. Aí essa passagem de 2 Crônicas, eu quero estar falando sobre esse versículo aqui, que me chamou mais a atenção, que é o versículo 14. E se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar
e buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus e perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Glória a Deus, aleluia. Glória a Jesus. O que nós estamos fazendo? Glória a Deus, aleluia. Para buscar a face do Senhor. Glória a Jesus, aleluia. Essa palavra, eu achei aqui que ela tem 4 princípios nesse versículo aqui. E o primeiro versículo é se humilhar. Glória a Jesus, aleluia. Vamos estar abrindo a Bíblia em Tiago, capítulo 4, e o verso 6. Assim diz, antes da maior graça, portanto, diz, Deus resiste aos soberbos e dá, porém, graça aos humildes. Aqui está falando sobre humildade. Glória a Jesus. Não é ser humilde, é viver a humildade, glória a Deus. Não é humildade de momento. Tem pessoas que pensam assim que ser uma pessoa humilde é vestir uma roupa simples, né? Uma roupinha mais, um sapatinho mais baratinho, essas coisas, mas não é. Está falando de humildade. Glória a Jesus. É a pessoa ser humilde, ter um coração humilde, glória a Deus, aleluia, glória a Jesus. Também em Tiago 4:10 também fala sobre humildade, glória a Jesus. Nós devemos ser humilde perante o Senhor, perante a sociedade, ter um coração humilde. E o segundo princípio que essa palavra nos traz é orar, glória a Deus. Em Jeremias 29:12, se os irmãos encontrarem primeiro, os irmãos podem estar lendo para mim, para nós. Glória a Jesus, aleluia, glória a Deus. Glória a Jesus, aleluia. Jeremias 29:12. Glória ao teu santo nome, Jesus, aleluia. Glória ao teu nome. Assim diz a palavra do Senhor. Então me invocareis e ireis, e orareis a mim, e eu vos ouvirei. Glória a Deus, aleluia. Falando sobre orar. Primeiro princípio, ser humilde. Segundo princípio, orar. Glória a Deus. Porque através da oração, né? É que nós temos vitória, glória a Jesus. Muitas vezes queremos só pedir ao Senhor e não queremos fazer nada. Glória a Jesus, aleluia. Porque quando a gente bate, o Senhor vai abrir a porta para nós. Mas nós precisamos buscar Ele em oração. Glória a Deus, aleluia. Porque Ele nos ouve, Ele nos entende, glória a Deus. E Ele é Deus fiel, poderoso para fazer além do que nós pensamos ou imaginamos. Glória a Jesus, aleluia. O terceiro princípio, buscar a face do Senhor. Glória a Jesus. Buscar a face do Senhor, irmãos, é se derramar aos pés do Senhor, glória a Deus. Entrar no seu quarto, fechar a porta, sabe? E buscar com intensidade a presença do Senhor. Não simplesmente chegar ali e agradecer, pedir algo e já sai. Não, irmãos. É dobrar o joelho, se derramar, glória a Deus, contar as suas frustrações, as suas tristezas, as suas preocupações, colocar tudo aos pés do Senhor, glória a Jesus, chorar na presença dEle, sabe? Eu não saio daqui enquanto eu não sentir a presença do meu Deus, glória a Jesus, aleluia, porque é no secreto que Deus ouve também, né, irmãos? É muito fácil ser crente só na igreja, glória a Deus. Aqui é muito fácil ser crente.
Quero ver ser crente onde você estiver, naqueles lugares onde ninguém te vê, mas só Deus te contempla. Glória a Deus, aleluia. Glória a Jesus, porque nós podemos nos esconder de todos, mas do Senhor ninguém se esconde. Aleluia, glória a Deus. Então, por que não fazer o melhor para Deus no secreto, através da oração, e se derramar aos pés dele, aquele que deu a vida por mim, por você? Glória a Jesus, aleluia. Dando a vida do seu filho ali naquela morte de cruz. Glória a Jesus, só Deus com seu amor tão imenso para fazer isso. E o terceiro princípio, se converter dos seus maus caminhos. Glória a Jesus, aleluia. Vamos estar lendo em Ezequiel 33, 11. Glória a Jesus. Louvado seja o teu nome, Senhor. Irmãos, se vocês encontrarem aí, lê para mim, por favor. Glória a Jesus, aleluia. Ezequiel 33, 11. Aleluia, louvado seja o nome. Glória ao teu santo nome, Jesus. Glória a Deus. Morrereis, ó casa de Israel. Lê também para nós, irmã Márcia, em Ezequiel 18, 21. Glória a Jesus. Todos esses versículos, irmão, está falando de se converter dos seus maus caminhos. Glória a Jesus, aleluia. 18, 21. Glória a Jesus, aleluia. Mas se o ímpio se converter de todos os seus pecados que cometeu e guardar todos os meus estatutos e fizer juízo e justiça, certamente viverá, não morrerá. Glória a Deus, mais uma vez Deus falando aqui, né? Que nós precisamos nos converter dos nossos maus caminhos, glória a Deus, porque no momento que a gente aceita a Jesus, nós precisa-se ter mudança na nossa vida, glória a Deus, glória a Jesus, porque a Bíblia fala para vir como estás, né? Mas não fala para permanecer da maneira que está, glória a Deus, glória a Jesus, pois nós precisamos fazer a diferença neste mundo, glória a Jesus, pois Jesus está voltando, igreja. E nós precisamos, nós não só pregamos quando estamos aqui, nós pregamos na rua, é no ônibus, é no trabalho, através da nossa vida nós pregamos, glória a Jesus, através da maneira de nós falarmos, porque o mundo ele está aí como testemunho, olhando para nós, nos vigiando. Glória a Jesus. E nós precisamos fazer a diferença em toda a nossa maneira de ser. Glória a Deus. Na maneira de se vestir, que a palavra fala para se vestir com pudor, né? Glória a Deus. Aleluia. Glória a Jesus. Em tudo isso nós damos testemunho do Senhor. Aleluia. Glória a Jesus. Pois Jesus está às portas e nós precisamos com muita pressa, né? Ganhar almas para o Senhor. Glória a Deus. Para que o mundo veja, olhe para nós e veja, ali vai uma verdadeira serva do Senhor, ali vai um verdadeiro servo do Senhor. Quem aqui já não ouviu alguém falar assim, para ser crente que nem fulano, eu prefiro nem ser, glória a Deus. Olha só, igreja, envergonhando o nome do Senhor, glória a Deus. Se nós ficamos tristes, imagina o Senhor, como é que fica de ouvir alguém falando isso, é porque não está dando testemunho da sua vida. Glória a Jesus, aleluia, glória a Deus, aleluia. E é tempo de buscar ao Senhor com muita pressa, igreja, pois o Senhor tem falado para nós orarmos, para nós buscarmos a presença dEle, porque o tempo está próximo.
E o que tiver que vir, virá. Glória a Jesus. Mas nós precisamos estar alicerçados no Senhor. Glória a Deus. Naquele que tem todo o poder. Porque independente do que passarmos, Ele promete que estará conosco até o fim. Glória a Deus. E Ele fala que em tudo nós somos mais que vencedores. Olha só que maravilha, igreja. Em tudo nós podemos passar por luta, por provações, mas em tudo nós já somos mais que vencedores, glória a Jesus, porque nós temos um Deus poderoso que está conosco todo momento. Aleluia, glória a Jesus, glória a Deus. Buscar ao Senhor, irmãos, é uma questão de sobrevivência, glória a Deus, aleluia. Vamos estar lendo em Amós, glória a Jesus, capítulo 4, versículo 5. Glória a Jesus. Aleluia, glória a Deus. Igreja, enquanto nós estamos falando, a igreja glorifica o nome do Senhor. Glória a Jesus. Como o nosso presbítero Aldran falou, não sabemos se hoje é o último culto, né? Não sabemos se é o último momento que eu vou estar aqui ou você vai estar aí. Então nós precisamos fazer o melhor para o Senhor. Aleluia, glória a Deus, glória a Jesus. Quem encontrar a igreja, a hora fala, pode ler, viu? Amós, capítulo 4, e o versículo, Amós 5, versículo 4, que diz assim: porque assim diz o Senhor, a casa de Israel, buscai-me e vivei. Glória a Jesus, aleluia. Buscai e viver. Nós precisamos buscar ao Senhor para vivermos, glória a Deus, porque é dele que vem o nosso socorro, é dele que vem a providência, é dele que vem a cura, glória a Deus, a vida, glória a Jesus, aleluia. É ele que nos dá, glória a Jesus. Em Amós, o capítulo 5, o versículo 6, também nos fala assim: buscai ao Senhor e vivei, para que não se lance na casa de José como um fogo, e o consuma, e não haja em Betel quem apague. Glória a Jesus, aleluia. Buscar ao Senhor deve ser prioridade nas nossas vidas, glória a Deus. Vamos estar lendo em Mateus, capítulo 6, 33. Glória a Jesus, aleluia. Mateus, capítulo 3, e o versículo 33, que diz assim: glória a Jesus. Mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Aleluia. Quando nós damos prioridade ao Senhor, glória a Jesus, Ele nos abençoa de uma tal maneira, glória a Jesus. Olha só Salomão, Deus pergunta o que ele queria. Ele poderia ter pedido riquezas, fazendas, mas o que é que ele pediu? A presença do Senhor, né? É a sabedoria. Ele pediu sabedoria e conhecimento para julgar o povo do Senhor. Glória a Deus, aleluia. E ali o Senhor o abençoou tanto que ele foi um dos reis mais ricos, né, pastor? Glória a Jesus, aleluia. Será que se Deus perguntássemos nessa noite: o que queres que eu te faça? O que será que iríamos responder? Glória a Deus, aleluia, glória a Jesus. Porque o Senhor, Ele tem buscado os verdadeiros adoradores. Pessoa disposta, igreja, a sofrer por amor dEle, glória a Deus, aleluia. Hoje nós vivemos num tempo em que a igreja é tão sensível, glória a Deus. Nós precisamos ter cuidado no que vai falar, porque as pessoas, qualquer coisinha já quer sair da igreja, por uma cara feia já não quer vir mais no culto, glória a Jesus. Irmão, nós estamos aqui pelo Senhor, glória a Deus. Não é por mim, nem por pastor, não. Nós estamos aqui por Ele, glória a Jesus, aleluia. E nós precisamos buscar a Ele, glória a Deus, glorificar o nome dEle, exaltar o nome dEle, glória a Jesus. Dizer que Ele é grande, que Ele faz, glória, porque o Senhor não mudou. Ele é o mesmo, ontem, hoje e eternamente, glória a Deus.
Então precisamos prestar um culto de adoração ao Senhor. Glória a Jesus. Começa, irmãos, a buscar, a seguir esses princípios. Dizer assim, a partir de hoje, eu vou fazer aqui esses princípios. Vou me humilhar, vou orar, vou buscar a face do Senhor. Glória a Deus. E se converter dos maus caminhos. Muitas vezes temos coisas tão guardadinhas dentro da gente que a gente mesmo nem lembra. Glória a Jesus. Às vezes uma mágoa de alguém, uma tristeza, glória a Deus. Vamos pedir ao Senhor, Senhor, visita o meu íntimo, glória a Jesus. Vê se há em mim algo que me impeça de encontrar com o Senhor. E se tiver, Senhor, tira. Glória a Deus, porque eu não quero perder a minha salvação, igreja. Eu sempre peço isso para o Senhor. Eu digo, meu Deus, se tiver alguma mágoa dentro de mim, de alguém que eu não lembre, me ajuda, Senhor. Me ajuda a lembrar, para mim pedir perdão. Glória a Jesus. Porque muitas vezes queremos pedir perdão, né, quando a gente tem razão. Ah, não. Fulano errou comigo. Eu estou certa, ele está errado. Então não vou pedir perdão, não. Glória a Jesus. Você quer ir para o céu? Então, se você quer ir para o céu, você precisa se humilhar. Glória a Jesus. Deus não quer saber se você está certo ou errado, não. Glória a Deus. Ele quer que você peça perdão e perdoe. Glória a Jesus. O perdão é tão sério, né, igreja? Porque fala assim a palavra que se você for ofertar, se alguém tiver algo contra você, não é nem você, não. É se alguém tiver algo contra você, deixa a tua oferta ali. Vai primeiro reconciliar com teu irmão, né? Pedir perdão. E depois volta e oferta. Glória a Deus, aleluia. Aqui o Senhor nos mostra que nós não precisamos estar com razão. Glória a Deus. Nós precisamos seguir a paz, né? Tentar ter paz com todos. Porque não é fácil, igreja. Neste mundo que nós vivemos, está muito difícil. Cada dia que passa, as coisas vai apertando mais. Glória a Deus. Cada dia que passa na igreja, acaristias, tudo aumentando. Glória a Deus, aleluia. Glória a Jesus. Mas o Senhor fala para nós não nos preocuparmos, né? Com o amanhã não, porque Ele sabe do amanhã e Ele cuida do nosso amanhã. Glória a Deus. Ele cuida do nosso vestir. Glória a Jesus, do nosso alimento. Independente de situações, de circunstância, do que esteja acontecendo, Ele vai cuidar. Ele cuidou do povo dele no Egito. Glória a Jesus. Aleluia, glória a Deus. Tudo que acontecia, mas o Senhor guardava o seu povo. E eu creio que será dessa mesma maneira conosco. Mas para isso nós precisamos estar na presença do Senhor. Glória a Deus. Fazendo a sua vontade. Glória a Jesus. Glória a Deus. Porque não adianta também ser crente de todo jeito. Glória a Jesus. O nosso Deus é fiel e poderoso. Mas Ele conhece o nosso íntimo. Ele sabe do nosso coração, da intenção de cada coração. Ele conhece. Glória a Deus por isso, né? Glória a Jesus. Porque às vezes a gente quer falar algo e não consegue. Aí o Espírito Santo, Ele intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Glória a Jesus. Olha só que privilégio ter um amigo, glória a Deus, poderoso. Glória a Jesus, um amigo que está com você 24 horas por dia, te direcionando, te protegendo. Às vezes você vai por ali, ele diz, não, vai por aqui. Glória a Deus, aleluia. E quando nós obedecemos a palavra do Senhor, quando nós ouvimos, por isso que nós precisamos prestar muito atenção. Glória a Deus, aleluia. Quando alguém estiver aqui ministrando a palavra, o louvor, na letra do louvor, você presta atenção, porque quando eu saio de casa, eu já venho com o intuito de adorar o Senhor e ouvir o Senhor falar. E eu fico atenta assim, que eu quero assim, Senhor, eu digo, a qualquer momento Deus vai falar algo. Tanto para correção como bênção. Se for correção, eu falo, meu Deus. Aí eu já vou examinar a minha vida. Eu digo, Jesus, será que eu preciso mudar aqui nisso aqui, Senhor? Então eu já vou mudar, né? Vou fazer a minha parte, glória a Deus. Porque o céu é ganhar da força, igreja. Se fosse fácil ir para o céu, glória a Deus. Meu Deus do céu, a gente ia viver de qualquer maneira.
Glória a Deus, se fosse através das obras, né? A gente ia fazer e depois ia lá, fazia uma boa obra e estava salvo. Glória a Deus. Mas não é assim não, igreja. A gente precisa ganhar a força ao céu, lutar. Glória a Deus. E o nosso descanso é lá na glória. Glória a Jesus. Aleluia. É por isso que nós temos que lutar para não perder a nossa salvação. Porque é tão sério, igreja. Hoje eu e você estamos aqui, mas amanhã, a gente não sabe o dia de amanhã. Será que se o Senhor voltasse agora, neste momento, glória a Deus, estaríamos preparados para encontrar com Ele? Glória a Deus, aleluia. Glória a Jesus. Glória ao Teu santo nome, meu Deus. É por isso que nós precisamos estar preparados. Não deixa para amanhã, não. Procura se santificar a partir de agora. Glória a Deus, aleluia. Porque é muito sério, igreja. Depois que você perder a sua salvação, Jesus voltou, não tem mais jeito. Você já imaginou? Glória a Deus. Se hoje é difícil aqui neste mundo, que nós temos o Espírito Santo conosco, você imagina depois que Jesus arrebatar a sua igreja, como será? Tanto sofrimento como nunca se viu. Glória a Deus, aleluia. E vai ser desesperador para aqueles que ficarem, porque eu creio que todos já conhecem a palavra do Senhor. E quando a igreja do Senhor não estiver mais aqui neste mundo, eles vão saber. Jesus voltou. E aí? Glória a Deus. Quem aqui já não teve algum sonho com a volta do Senhor? Glória a Jesus. Aleluia. Eu já tive. E, irmão, é muito sério. Glória a Jesus. Aleluia. Glória a Deus. O nosso Deus, Ele é tão lindo, tão maravilhoso. Ele sempre vai nos mostrando. Ele nunca pega a gente desapercebido, não. Ele sempre está avisando. Muitas vezes, você é pego de surpresa porque não deu ouvido à voz do Senhor. Mas Ele fala através de sonho, através de profeta, porque existem ainda profetas, né? Através da palavra dEle, Ele fala, glória a Deus. Mas nós precisamos estar atentos à voz do Senhor. Glória a Jesus. Se você for fazer algo que talvez esteja em dúvida, pergunta-se: Senhor, o Senhor faria isso? Glória a Deus. O Senhor estaria indo comigo neste lugar? Se não há espaço para o Senhor, então você não vai, né? Glória a Jesus, aleluia. Glória a Deus. Louvado e engrandecido é o nome do Senhor. Igreja, é tão sério, glória a Deus, tudo que tem acontecido neste mundo, que nós precisamos, como eu falei aqui, buscar ao Senhor é uma questão de sobrevivência. Se você quer viver, busca ao Senhor, glória a Deus, aleluia. Porque não é tempo de você estar com dois pensamentos, não. Ou você é ou você não é, glória a Deus, aleluia, glória a Jesus. Então, se apressa a colocar em ordem tudo aquilo, glória a Jesus, que você muitas vezes não está, né? Conforme a palavra do Senhor, coloque em ordem, porque pode ser hoje a volta de Jesus, aleluia, glória a Jesus. O Senhor pode voltar agora, e aí? Que será da minha vida, da sua vida? Glória a Deus, aleluia, glória a Jesus. Porque depois... E Deus também pode voltar para a pessoa individualmente, né? Glória a Jesus. Porque quantas pessoas dormiram e não acordaram? Glória a Deus, uma irmã minha com 19 anos, quem diria, estava na igreja e o Senhor simplesmente a levou. Já pensou se não tivesse preparada, se não tivesse na presença do Senhor, como seria? Porque a nossa esperança é essa, de rever, né, os nossos entes queridos, né, que o Senhor levou, glória a Deus, aleluia. Então, vamos colocar a nossa casa em ordem, glória a Jesus. Vamos fazer o melhor para o Senhor, sem olhar para A nem para B, não. Você vai fazer para o Senhor, dá o seu melhor para o Senhor, independente do que você esteja fazendo, dê o melhor, porque o nosso Deus, Ele merece o melhor de cada um de nós, glória a Deus, o melhor louvor, a melhor adoração, glória a Jesus, aleluia. Nós temos tempo para tudo neste mundo, mas para o Senhor a gente sempre arruma desculpa, igreja. E internet, redes sociais,
Isso tem sido algo que tem afastado muito da presença do Senhor. Pois quanto tempo você passa no celular, na frente do celular, e muitas vezes não tira meia hora para ler a palavra, glória a Deus, aleluia. Eu estava falando com o Senhor, que eu disse, Senhor, eu vou começar a fazer diferente. Eu vou tirar o meu momento, porque eu dou desculpas, né? Ah, não, faço não, porque eu não tenho tempo para isso. Aí vai lá ler um pouquinho. Eu digo, eu vou tirar um momento para ler a palavra do Senhor. Porque hoje eu lendo aqui, irmãos, Deus falou tanto comigo. É porque eu não sei, assim, ainda expressar, né, tantas coisas que o Senhor falou comigo através dessa palavra. Mas Ele falou tanto, eu digo, meu Deus, eu quero mais. Glória a Jesus. Eu vou fazer o possível, Senhor, para ler mais a Tua palavra. Glória a Deus. Para orar, glória a Jesus, porque por mim, pela minha família que precisa, glória a Deus, aleluia. Não é só por nós, não, tem a nossa família, nós estamos aqui, mas eles estão lá, precisando de libertação, de transformação, de salvação, glória a Jesus, e nós precisamos fazer a nossa parte, clamar a Deus por ele, para que eles venham ter o privilégio também de aceitar a Jesus, de ter seu nome escrito no livro da vida, glória a Deus, porque todos aqui querem ir para o céu, mas querem que os seus também vão, porque, irmãos, ninguém merece não ficar neste mundo não, de ir para o inferno não, glória a Deus, e o céu foi feito para todos, né? Só que nós temos que ser verdadeiramente crente, glória a Jesus, fazer a diferença em toda a nossa maneira de ser. Glória a Jesus. Então, só até aqui, né, que o tempo já se foi. Glória a Jesus, aleluia. Eu agradeço a Deus por essa oportunidade. Agradeço o pastor Francisco, né, por ter me dado essa oportunidade. Eu fiquei com medo, estava preocupada. Glória a Jesus, nervosa. Mas eu coloquei no meu coração, digo, Senhor, meu esposo sempre fala para mim assim que se a gente lê a palavra, o Espírito Santo que vai fazer lembrar, né? Então, eu digo, eu vou ler, Senhor. Glória a Deus. Minha mente não está lá essas coisas não, mas o Senhor é poderoso. O Senhor vai fazer lembrar. Então, eis-me aqui, glória a Jesus, para fazer a vontade dEle. Eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus.